Bom dia, 8 horas mais 5 minutos, 8 e 5 da manhã desta terça-feira, hoje 12 de janeiro de 2016. Temperatura agora já alcançando, deixa eu pegar aqui, temperatura de 22 graus e 9 décimos. Manhã e tarde que deverá ser bastante quente no estado do Rio Grande do Sul. Ontem tivemos a máxima de 35 graus, às 15 para as 4 da tarde. E hoje a temperatura deve exceder esse limite dos 35 graus, pelo menos é o que nos indica a meteorologia para essa terça-feira. Pois bem, ano começando, hora de ajeitar a casa, botar a casa em ordem, depois aí de um recesso, não sei se tiveram recesso ou não, o pessoal do Codevate está conosco, que é a presidente do Codevate, Cíntia Agostini. Tudo bem, Cíntia? Seja bem-vinda a 2016, tudo bem? Bom dia aos nossos ouvintes da Rádio Tirol. É um prazer estar aqui, iniciando o ano com o nosso ouvinte, conversando um pouquinho com ele. Paramos assim, aquelas duas semanas, Natal e Ano Novo, né? Mas me parece que foi-se o tempo que a gente parava, aquela coisa meio janeiro, fevereiro, vamos voltar a discutir em março. Me parece que não existe mais, né? Entramos o ano, começamos em janeiro e vamos lá, né? Cíntia, preparativos para um ano, como a gente pode, qual é o adjetivo que a gente pode chamar? Eu penso que vocês estão observando de forma bastante atenta, especialmente a questão das eleições de outubro, né? Isso. Para nós, ano eleitoral é ano atípico de fluxo de trabalho, né? Porque nós que trabalhamos inícios basicamente com participação das pessoas, né? A integração e as discussões. Num âmbito muito regional e basicamente regional, em ano de eleição municipal ele fica prejudicado. Prejudicado por quê? Porque o olhar é por óbvio o município. O olhar é por óbvio a discussão no município. Então é um ano que a gente consegue buscar as pessoas para discussão durante um período de tempo, depois isso fica prejudicado porque elas estão envolvidas nas dinâmicas municipais, que é próprio do processo. Sim. Então, para nós, ano eleitoral, usualmente é ano atípico. E o ano posterior à eleição, mais ainda, que é o ano de começar de novo. É o ano de integrar, é o ano de trazer aqueles que estão entrando na gestão pública para o processo, etc. e tal. Então, nós vivemos muito a partir dessas dinâmicas, tanto no nosso estado, como nos nossos municípios. Embora também ninguém possa ficar parado, né? Ninguém pode ficar parado, né? O ano está em andamento, já estamos no dia 12, enfim. Quais são os objetivos traçados aí pelo Codevate nesse ano que está se iniciando, que já estão buscando aí num curto prazo, nessa reta inicial do ano novo? Nós já começamos na semana passada trabalhar dois temas que para nós são um foco de mudança nesse ano. Um, na verdade, melhoria e o outro de mudança. Para o nosso ouvinte ter ideia, a gente fez um planejamento, falando de planejamento estratégico, a gente fez um planejamento estratégico em 2009 e 2010 das nossas regiões. E esse é um dos objetivos principais de todos os conselhos no estado. E aí, dos 28 conselhos no estado, 27 fizeram, teve um só que não fez o processo, mas nós nos ativemos a fazer diagnóstico, a fazer algumas discussões, listar alguns projetos. O que a gente tem que fazer agora é atualizar esses planejamentos. Então, no último ano e meio, ainda no governo passado, falando do estado, nós vimos articulando um orçamento para fazer o planejamento estratégico. Conseguimos colocar no orçamento do ano passado 8 milhões para o estado todo. Com a questão do contingenciamento, esse recurso passou para 2,5 milhões. E no finalzinho de 2015, nós conseguimos assinar um convênio, então, com o estado do Rio Grande do Sul. E aí, então, isso vai ser repassado pela Secretaria de Planejamento para os Conselhos de Desenvolvimento e vai ser rateado entre todos nós. A gente usou um critério lá de distribuição considerando o número de municípios, população, né, vários fatores, área, etc. e tal. Por quê? Porque a gente está trabalhando com planejamento participativo. E no nosso caso aqui, Vale do Taquari, nós vamos receber R$ 89.400, tá? Esses 2,5 milhões, que é um convênio, então, com o fórum dos nossos conselhos, já está na conta dos conselhos. Então, entrou agora na semana passada. O que cabe a nós? Bom, nós temos que fazer aí, durante esses 2 primeiros meses, um plano de trabalho para contemplar tudo isso. E depois o planejamento. Foco do planejamento, ele tem que ser participativo e plural. Participativo, ou seja, nós temos que ir nos municípios e trazer os representantes de todas as entidades locais, setoriais, para discussão, para pensar junto o Vale do Taquari. E plural,
ou seja, a pluralidade dos atores, né? Nós temos que discutir com os nossos prefeitos, com sindicatos urbanos, rurais, empresários, todo mundo tem que estar nesse processo para nós conseguir pensar junto. Já buscaram um diagnóstico do o que seria a grande demanda de hoje, Cíntia? Esse planejamento vai trazer isso, vai refletir isso justamente? Ele tem que refletir isso, né? Ele tem que refletir isso. É claro que nós estamos, como ele é uma atualização, ele vai ter um ano para ser feito, e o recurso, apesar de parecer bastante 90 mil, quando tu começa a fazer esse tipo de trabalho, ele acaba, né, não sendo tanto recurso, nós temos que resultar num produto, ou em vários produtos durante o processo. Nós já temos alguns diagnósticos prévios, e a Secretaria de Planejamento foi uma boa parceira nossa ano passado, principalmente na Diretoria de Planejamento, e eles construíram o que eles chamaram de uma análise, um relatório, um diagnóstico das regiões do Estado. E lá eles fazem um levantamento de alguns dados, nós vamos ter que fazer de outros, sim, tem alguns que não estão ali, e aí eles discutem alguns pontos que nesse diagnóstico são pontos que nós temos que olhar com carinho e outros que a gente tem que potencializar. Por exemplo, né, olhar com carinho especificamente no caso do Vale do Taquari, as questões das enchentes, questão do saneamento, tá? Todos estes temas que são temas que nós percebemos já que são importantes. A questão é depois como a gente vai fazer a gestão para efetivar isso. Perda da competitividade da nossa indústria, né? Isso a gente tem que olhar. Envelhecimento populacional, né? Que é um tema que nós temos trabalhado muito no Rio Grande do Sul. E são temas macro, né, Cíntia? São temas que não são pontuais. Eles chegam a ser pontuais ou se no nosso caso, alguns são. É peculiaridade nossa. Alguns são. No caso do envelhecimento populacional, não. No caso do saneamento, sim. Né? Tem outras regiões, mas a nossa é uma região que tem problemas. No caso das enchentes, sim. A nossa indústria vem perdendo competitividade, sim, né? Por quê? Porque a gente tem, né, uma condição econômica muito dinâmica, mas tem outras regiões aí que vêm se destacando e a gente tem que cuidar isso no processo. Apesar da gente ter retomado, né, nós tivemos um período aí, 2008, 2009, que foi de baixa e a gente retomou. E outros que a gente tem que potencializar. E esses são os mais conhecidos nossos, a questão da questão cooperativa, associativa da nossa região, né? Se a gente olhar tudo isso a gente tem que potencializar. Mas esse diagnóstico se baseou muito em questões econômicas e, como tu disseste, mais macro e de infraestrutura também. O que nós temos que nos ater, né? Nós temos que discutir, para além dessas, outras questões que são importantes na região. Questões sociais, né? Que interferem e são interferidas pela questão econômica. Questões culturais. Bom, a gente nunca fez levantamentos nos nossos planejamentos da questão do lazer, do esporte, né? Daí, se a gente olhar as questões sociais, nós temos que ir para além de discutir mortalidade, né? Nós temos que avançar o que é isso e qualificar. Então tem um desafio muito bonito aí, né? Um desafio de que, bom, algumas questões estão postas e nós conhecemos, outras nem tanto. Mas além disso, né? Porque o diagnóstico vai ter um tempo de a gente fazer, e aí nós temos que rodar na região para fazer isso. Depois a gente tem que fazer o que nós estamos chamando de carteira de projetos, que é efetivamente isso. Colocar em ação. Colocar em ação. Ou pelo menos determinar quem, o que, quando, como e quanto isso vai custar, minimamente, porque tem coisas que é difícil quantificar, outras não. Mas além disso, né, vamos colocar em o plano de ação e nós vamos ter que priorizar. Por que priorizar? Porque isso vai ser um orientador para o governo do Estado. Tá? O governo do Estado está financiando os conselhos para eles fazerem planejamento, porque eles precisam de uma boa base para dizer o que nós vamos dizer para eles, o que deve ser
ser feito. Quem são os grandes parceiros nos municípios, Cíntia do Codevati? Quem é que vocês buscam em cada município? Uma secretaria municipal, um outro conselho municipal? Quem são os parceiros de vocês? O nosso parceiro primeiro nos municípios são os conselhos municipais de desenvolvimento, os COMUDES, e este articula nos municípios, porque daí o COMUDE consegue articular os outros conselhos, o legislativo, o executivo, o sindicato urbano, o sindicato rural, as entidades escolares, toda a dinâmica do município. Nós começamos pelo nosso vínculo primeiro, que são os conselhos municipais. E nós estamos contando que, bem, nós temos que priorizar, isso quer dizer que nós vamos ter que determinar o que é, em ordem de importância, que nós queremos primeiro para o Vale do Taquari. Isso não é simples, né, Vinícius? Dizer que primeiro a gente quer saneamento, que a gente quer o sistema de alerta, para usar dois temas. Obviamente que quando se prioriza um, se deixa outros e gera essa insatisfação, como em qualquer lugar, né? Tem que abrir mão de alguma coisa. Isso, e como nós não temos para tudo, nós vamos ter que priorizar. E nesta priorização nós estamos indicando para o Estado o que a gente quer que ele faça primeiro na nossa região. Então, isto é um processo, né, participativo, de aprendizagem, e que depois tem que ser gerido pelo próprio Vale nessa relação. Isso tem alguma interferência, tem algum ponto lá no processo que acontece em agosto, né, Cíntia? Tem alguma coisa nesse sentido também, ou vão ser duas ações à parte da consulta e do que vocês estão planejando agora? Porque me parece similar, né? Só que lá em agosto é a população que escolhe, e nesse momento você, junto com os COMUDES, Codevati e COMUDE, buscando esse plano de ação, esse planejamento. Tem alguma coisa nesse sentido que se integra? Na verdade, eles estão completamente integrados. E um planeja a ação do outro. Qual é a nossa ideia? O planejamento vai pensar daqui 15, 20 anos, então ele trabalha a médio e longo prazo, e a consulta atende demandas para ir vencendo o processo de planejamento. Então, assim, e esse é o segundo ponto da nossa discussão primeira nesse ano, que nós iniciamos o ano. Mudança da metodologia da consulta popular. A consulta popular tem 18 anos, né, Vinícius? A gente conhece, a sociedade conhece, já está inserida, já sabe o que é. É uma lei, né? É uma lei do Estado. É um processo único no mundo, tá, de participação da sociedade em parte do orçamento. Nessas condições, nós viemos num processo que amadureceu, teve as suas falhas, teve seus benefícios, tudo aquilo que a gente tem ciência. Mas nós temos ciência hoje de que ele tem que ser melhorado, ele tem que avançar, porque é um modelo que para nós ele já esgotou. Então, qual é a dinâmica? Nós vamos planejar a médio e longo prazo, e a consulta popular vai estar baseada nesse planejamento. Então, se eu disser lá que eu quero trabalhar regionalmente, para usar outro tema, da agroindústria regional, por exemplo, um centro de comercialização, outras coisas, a consulta pode buscar recursos, e a votação pode buscar recursos para atender aquilo ali. E aí a sociedade prioriza dentro da consulta. A gente sabe que os recursos da consulta não são tão grandes, mas algumas coisas podem estar vinculadas nestas condições. Por isso, nós também estamos propondo a mudança de metodologia da consulta. Existe uma proposta nossa dos conselhos e uma proposta do Estado, que nós vamos mediar. Inclusive, na quinta-feira agora, dia 14, a Secretaria de Planejamento do Estado vai fazer uma rodada nas regiões. Então, eles estão vindo na quinta-feira agora para o Vale do Taquari. A partir das 19 horas nós vamos estar nos encontrando no auditório do prédio 16 na Univates, para discutir isso, planejamento e nova metodologia da consulta. E juntos trabalhar nesse tema. A Secretaria de Planejamento tem uma ideia muito clara de tornar a consulta somente para projetos estratégicos. O que a gente chama de projetos estratégicos? Projetos regionais, que não atendam mais demandas pontuais e localizadas. Nós temos a clareza que talvez isso tenha que ser um processo mediado ao longo do tempo. Por mais que a gente acredite que o nosso papel é discutir projetos regionais, nós temos que não podemos perder tudo aquilo que a gente já construiu e ir mediando isso. Mas o que é claro para todos nós, seja o governo, seja os Coredes, nós temos que mudar e melhorar e avançar. E um processo vai se unir ao outro, eles são complementares. O planejamento dá a base para consulta, é isso que acontece. Perfeito. Bom, Cíntia, um ano de muito trabalho acima de tudo, mais uma vez, né? Sem dúvida. Acho que eu estou aqui na rádio há 4 anos e a gente tem comentado seguidamente, né? Às vezes que tu vens aqui
justamente na entrada do ano, né? A gente tem acostumado a falar que é um ano de muito trabalho e esse ano não vai ser diferente. Enfim, teremos um ano atípico com vários outros eventos, né? Como parece que nessa linha do tempo o ano tende a passar mais rápido em função de eventos nacionais, internacionais, Brasil, municípios, enfim. Mas tem que ser um ano de trabalho acima de tudo, é isso que nós todos esperamos, né? Sempre, Vinícius. Para nós, é bom, esse trabalho é um trabalho bom, né? Esse é um trabalho que nós queremos que nos leve a algum lugar. E aí é muito gratificante e a gente está sempre muito disposto. Nós começamos, então, janeiro, assim, com todo o gás. Claro que, para o nosso ouvinte ficar claro também, em função da eleição municipal, a consulta também é antecipada. Então esses processos vão acontecer de uma forma muito conjunta. Mas chega a julho, antes ela vai a junho. Vai a junho. 2 meses junho, julho, no máximo ali. Porque o que acontece? O orçamento tem que estar pronto, não pode ter interferência na eleição. Sim. Então todo o processo é antecipado. Esse primeiro semestre vai ser muito intenso, sem dúvida. Com certeza, teremos outras oportunidades de trabalhar e conversarmos. Isso. Obrigado, Cíntia, pela sua participação. Tenha um grande 2016 para todos nós, para sua família, e que a gente possa ir se encontrando, com perdão do português que não está bem correto, que a gente possa, ao longo do ano de 2016, continuar nesse trabalho e continuar divulgando os trabalhos do Codevate. Muito obrigado, tenha um bom dia. Vinícius, obrigada. Obrigada aos nossos ouvintes da Rádio Tirol. Um prazer e um ótimo 2016 para todos nós. Para todos nós. 8h21, Colégio Teutônia, experiências, conhecimento, profissão. Você, como razão de tudo, matrículas 2016 abertas no Colégio Teutônia, 37-40-40. E carnes temperadas Dália, fáceis, rápidas e muito saborosas. Dália Alimentos, o melhor pedaço do seu dia. Estamos indo para mais um destaque do esporte com o JD e na sequência as informações finais do primeiro jornal desta terça-feira. Bom dia.